seria exatamente acadêmico, mas eu acho que ilustra bastante isso que eu estou tentando explicar. Eu fui à Austrália para tratar sobre desenvolvimento sustentável representando o Brasil. E antes da gente ir, a gente teve uma reunião com o Ministério das Relações Exteriores para conversar com eles sobre como isso estava acontecendo, como que o Brasil vinha se posicionando. E aí a gente tratou da conversa com todos os responsáveis por todas as agendas. De novo, a compartimentização, né? Cada um sabia da sua agenda e ninguém sabia falar sobre o todo que o G20 vinha tratando. Era especificamente sobre o G20. E aí, o diplomata que foi conversar conosco sobre desenvolvimento sustentável, ele falou, olha, até tem essa agenda aqui para a gente tratar no G20, só que o G20 é econômico, a gente não tem espaço para falar em desenvolvimento sustentável na economia. Aí eu falei, gente, então eu acho que eu não entendi nada do que eu estudei até hoje. Porque o que eu tinha entendido era justamente que a gente tinha que integrar na economia todos esses fatores. Então, como é que é isso? Isso é o que a gente observa na prática. Justamente essa posição que ele não teve nenhuma vergonha de exprimir, que a gente observa no dia a dia das nossas políticas e das nossas colocações. Enfim, foi um pouco frustrante, mas a gente continua. Eu continuo defendendo que o desenvolvimento sustentável depende muito desse aporte da economia, que, de novo, são dimensões integradas. E mais, aí já é o próximo tópico desse artigo, que essas ações para o desenvolvimento sustentável se configuram enquanto deveres fundamentais. E aí, deveres fundamentais de todos esses atores jurídicos, seja do Estado, seja da sociedade civil, seja dos empreendedores particulares. E aí, é claro que eu trato mais dos empreendedores particulares. Só para lembrar para vocês, embora a gente já tenha batido várias vezes no conceito ao longo do dia de hoje, o conceito que o grupo cunhou, que é claro vai estar sempre à prova, né, repetidamente, até por nós mesmos lá, a gente tem várias discussões sobre o conceito que a gente colocou, mas seria que o dever fundamental é uma categoria jurídico-constitucional fundada na solidariedade que impõe condutas proporcionais àqueles submetidos a uma determinada ordem democrática, passíveis ou não de sanção, com a finalidade de promoção de direitos fundamentais. E aí a gente observa que toda essa discussão, desde o conceito de desenvolvimento sustentável, que eu falei para vocês que é o que eu adoro, até todos os artigos e a forma como o ordenamento constitucional e infraconstitucional brasileiro trata as questões, a gente enquadra as ações para o desenvolvimento sustentável enquanto deveres fundamentais. E aí eu passo para o passo seguinte, que é justamente tratar dessas obrigações de diagnosticar e planejar como também deveres fundamentais. Então, voltando, para que a gente pudesse implementar na prática essas ideias do desenvolvimento sustentável, a gente precisaria fazer esse diagnóstico diferencial proposto. Então, a gente encontra o diagnóstico e o planejamento como meios necessários para a efetivação do que é previsto pela Constituição. E nos termos lá das interpretações constitucionais, a gente observa que se a Constituição dá os fins, ela tem que dar também os meios, desde que esses meios, obviamente, não sejam contrários aos próprios preceitos constitucionais. Então, seriam legítimos também os meios que viabilizassem essa implementação do desenvolvimento sustentável. Tudo bem, legítimo, mas até que ponto que a gente pode considerá-los enquanto dever fundamental? Como categoria jurídico-constitucional, também a gente vê o mesmo escopo teórico que foi trazido do desenvolvimento sustentável. Fundada na solidariedade, aí aquela solidariedade normativa que os professores Adriano e Anderson estavam tratando aqui pela manhã. A gente não está falando em caridade, a gente está falando na solidariedade como escopo na nossa Constituição. E como a preocupação última dessa proposta do diagnóstico do planejamento é o desenvolvimento sustentável, e, na minha percepção, seria, então, derivadamente, a implementação dos direitos fundamentais, a gente também tem esse elemento como cumprir. A possibilidade de sanções, a gente observa diversas legislações, principalmente infraconstitucionais, que vão trazer as mais diferentes formas de sanção ou de estímulo para aqueles empreendedores que não adotarem as medidas necessárias. Aí a gente poderia trazer inúmeros exemplos, desde a exigência de licitações, implementação de multas para os poluidores, os poluidores pagadores, não os protetores
Enfim, a gente tem diversas formas de sancionar essas pessoas, e também do ponto de vista social ou econômico, né, aqueles que promovem economias insustentáveis, quando são pegas, também são punidas. Do ponto de vista social, principalmente da proteção aos trabalhadores, enfim. Mas isso nem é necessário, porque no nosso conceito a gente prevê justamente que há a possibilidade de sanção, embora ela não seja uma exigência. Mas por que isso é importante? Porque isso faz com que a gente aceite, inclusive, a imposição de deveres não expressos diretamente, e mesmo que eles não tenham sanções diretas previstas. E mais, a gente possibilita a inserção de estímulos àqueles que adotem essas posturas de proteção. Então, por exemplo, no Brasil, aí é só um exemplo para ilustrar, a gente fala hoje muito em licitações verdes, mas implementa pouco. A gente fala em verde, embora sejam licitações sustentáveis, mas enfim. Só que o administrador ainda tem muito medo de usar. Por quê? Porque há uma série de sanções para aquele administrador que usa incorretamente uma licitação, porque é dinheiro público, enfim. E aí há todas essas questões que giram em torno dele, mas se a gente entende que é um dever, inclusive, do particular, essa promoção de ações do desenvolvimento sustentável, então o administrador tem mais que estimular mesmo a adoção dessas práticas e dar benefícios àqueles que as adotaram. E o quarto elemento, que é aqui o mais sensível, que é o que eu aprofundo no quarto e último item do artigo, é a questão da proporcionalidade das condutas impostas.